Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Religião dos Espíritos. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, a você, internauta, que em momento propício irá acessar a nossa página ou o nosso canal. Sejam muito bem-vindos. Saudações fraternas, com essa luz maravilhosa do nosso Mestre, nos ajudando na busca pelo nosso aprimoramento moral e espiritual, nessas lições, nesses estudos que a doutrina espírita nos oferece. O livro Religião dos Espíritos é uma psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico. O mentor espiritual Emmanuel traz para nós comentários de algumas questões do Livro dos Espíritos. Ele foi psicografado ao longo do ano de 1959, na Comunhão Espírita Cristã da cidade de Uberaba. E nós temos aprendido muitas coisas, muitas lições importantes. E a de hoje não é diferente. Um assunto muito grave que muitas pessoas desavisadas têm deslizado nesta questão, por falta de informação, por desconhecer essas lições que a doutrina nos oferece. Mas então, antes da nossa leitura, nós vamos fazer uma prece, pedindo a Jesus, o nosso Mestre, que nos ajude na compreensão dessas lições. Agradecendo a Deus, o nosso Pai misericordioso, por mais um momento de luz, de esperança, na companhia desses espíritos amigos, mentores, anjos guardiães, espíritos de luz que querem nos auxiliar em nossa evolução espiritual. Senhor Jesus, aqui estamos, felizes por mais um momento de paz, de luz, de reflexão, de aprendizado, em Teu nome, Senhor. Na companhia desses amigos espirituais, com muita confiança nesse conteúdo que para nós é um alimento. É a luz que vai nos ajudar em nossos passos. Te pedimos, Senhor, que nos ajude a guardar conosco estes ensinamentos e que nós tenhamos o bom senso, a disciplina, a coragem para colocar em prática, visando o nosso crescimento moral e espiritual. Divino amigo, que esta paz permaneça em todos os corações, em todos os lares. Assim seja. Graças a Deus.
lição de hoje, lição número 23, sofrimento e eutanásia. Referente à questão de número 944 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta aos espíritos: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Resposta: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Uma subpergunta: não é sempre voluntário o suicídio? Resposta: o louco que se mata não sabe o que faz. Uma pequena observação dessa questão, quando Kardec traz esse questionamento, essa pergunta: se nós temos o direito de dispor da nossa vida. Quer dizer, momento em que nós quisermos, nós poderemos dar fim à nossa vida? E então a resposta está muito clara para nós. Só a Deus assiste esse direito. E os espíritos ressaltam que o suicídio voluntário é uma transgressão desta lei. E nós entendemos que realmente este que procura tirar a própria vida está transgredindo, está se rebelando contra a lei divina que nos concede a encarnação como um meio de nós adquirirmos conhecimento, experiência, trabalhando para o nosso aperfeiçoamento, e envolve também a nossa quitação de débitos do passado. E muitas vezes as pessoas que ou desanimam diante das provações, achando que não têm forças para superar aquelas provas, procuram o autoextermínio achando que vai solucionar as suas dores, o que complica ainda mais, não é? Mas então Allan Kardec faz uma outra pergunta: mas o suicídio não é sempre voluntário? Não é? Então a resposta é justamente essa. O louco que se mata, aquele que toma uma atitude dessa, fora da sua lucidez, fora do seu estado de raciocínio equilibrado, não sabe o que faz. E então nós percebemos aí que existem agravantes e atenuantes na questão do suicídio. E a lei divina é sábia, é correta. Nós
temos que ter sempre em mente que qualquer infração a essa lei divina, seremos responsabilizados pelas nossas atitudes, pela nossa forma de agir diante das provas que a vida nos oferece e que sempre é a nosso favor, no aspecto espiritual. E então, por mais dolorosa que seja a provação, por mais difícil que seja a situação que a pessoa se encontre, nós precisamos de procurar permanecer o máximo que estiver ao nosso alcance, aqui encarnados. Vamos lembrar que uma reencarnação condiz com um trabalho intenso da espiritualidade maior para reunir as pessoas envolvidas em dramas do passado. Os familiares, os pais, o espírito reencarnante. Então, é um trabalho muito laborioso que a espiritualidade tem para reunir esse grupo de espíritos, onde terão a oportunidade de reparar as arestas do passado, adquirindo experiências e aprimorando conhecimentos, percepções da vida maior. Não é? Mas então, vamos ver na lição do livro Religião dos Espíritos um outro sentido, uma outra vertente que fala sobre a eliminação da vida, quase nas mesmas consequências do suicídio, somente que na eutanásia geralmente são as pessoas que envolvem a convivência desse que está passando pelas provações é que tomam essa atitude. Geralmente são doenças que para a ciência humana não há uma solução, não há um recurso cabível para trazer mais saúde, mais vitalidade àquele que está próximo do desencarne. E então vamos ver o que Emmanuel está dizendo sobre sofrimento e eutanásia. Quando te encontres diante de alguém que a morte parece nimbar de sombra, recorda que a vida prossegue além da grande renovação. Não te creias autorizado a desferir o golpe supremo naqueles que a agonia emudece, a pretexto de consolação e de amor. Porque, muita vez, por trás dos olhos baços e das mãos desfalecentes que parecem deitar o último adeus, apenas repontam avisos e advertências para que o erro sustado ou para que o erro seja sustado ou para que a senda se reajuste amanhã. Ante
catre da enfermidade mais insidiosa e mais dura, brilha o socorro da infinita bondade, facilitando a quem deve a conquista da quitação. Por isso mesmo, nas próprias moléstias reconhecidamente obscuras para a diagnose terrestre, fulgem lições cujo termo é preciso esperar, a fim de que o homem lhes não perca a essência divina. E tal acontece porque o corpo carnal, ainda mesmo o mais mutilado e disforme, em todas as circunstâncias, é o sublime instrumento em que a alma é chamada a acender a flama de evolução. É por esse motivo que no mundo encontramos a cada passo trajes físicos em figurino moral diverso, corpos santuários, corpos oficinas, corpos bênçãos, corpos esconderijos, corpos flagelos, corpos ambulâncias, corpos cárceres, corpos expiações. Em todos eles, contudo, palpita a concessão do Senhor, induzindo-nos ao pagamento de velhas dívidas que a eterna justiça ainda não apagou. Não desrespeites assim quem se imobiliza na cruz horizontal da doença prolongada e difícil, administrando-lhe o veneno da morte suave, porquanto, provavelmente, conhecerás também mais tarde o proveitoso decúbito indispensável à grande meditação. E usando bondade para os que atravessam semelhantes experiências, para que não te falte a bondade alheia no dia de tua experiência maior, lembra-te de que, valorizando a existência na terra, o próprio Cristo arrancou Lázaro às trevas do sepulcro, para que o amigo dileto conseguisse dispor de mais tempo para completar o tempo necessário à própria sublimação. Uma lição maravilhosa. É muito doloroso para qualquer pessoa de coração, de sensibilidade, assistir a uma provação de quem está desenganado pela ciência terrestre. Quem passa por uma dor em relação
à saúde física quando o corpo está em decúbito, perdendo todas as vitalidades. Em muitos casos, às vezes, o agonizante chega a permanecer grandes momentos, um longo período de sofrimento, de dor, de angústia. E parece que essa dor, essas provações, essa angústia aumenta com a mentalização daqueles que estão o assistindo, especialmente os familiares, os que estão na responsabilidade de cuidar desse que passa por essa fase tão difícil, que são os momentos de despedidas para a vida terrestre. E se nós não tivermos a visão que a doutrina espírita nos traz, ou melhor, se a pessoa não tem esse conhecimento, ela pode até imaginar que está fazendo uma caridade, favorecer um desencarne sem dor, porque quando se fala em eutanásia, é promover o desencarne, a morte, de uma forma suave, para que a pessoa que está naquela situação difícil com a saúde, sem recurso nenhum para a medicina humana, que ela então possa dar o seu último suspiro sem sentir dor. Isso é um erro muito grave. Nós estamos vendo aí que Emmanuel traz esse esclarecimento. E, reportando primeiramente a questão do Livro dos Espíritos, somente Deus tem esse direito. Somente a Deus cabe a decisão final de qualquer existência física. E então, Emmanuel está dizendo para nós, não pensemos que nós estejamos autorizados, porque o materialismo, com uma visão enganosa, iludida, só vê o que se passa no aspecto material, físico. Não percebe o que está na essência da vida, que é o plano espiritual. E então, aqueles que propõem a eutanásia, da mesma forma que aqueles que procuram o suicídio, achando que vai solucionar aquela dor, aquele problema, estão acarretando graves consequências para si mesmo. E então Emmanuel diz para nós, a pretexto dessa consolação, nós não temos esse direito, porque por detrás desses olhos baços, quer dizer, esses que já estão se preparando para atravessar a fronteira da morte, as mãos desfalecentes, porque não têm mais nem movimentos. Antes desse último adeus, existem avisos e advertências.
que é muito importante para esse espírito que está prestes a atravessar a fronteira da morte. A pessoa começa a rever situações, pensamentos, atitudes, hábitos, que ela mesma vai começar a perceber o engano, os erros em que ela estava se envolvendo na sua forma de vivência. Então, são advertências para que esses erros sejam sustados. As lições ficam gravadas junto com esses que estão se desencarnando ou se preparando para o desencarne. Na próxima reencarnação ou no plano espiritual, eles já estarão mais aptos a desenvolver a percepção junto da espiritualidade maior, numa preparação para um reajuste futuro. Então Emmanuel diz aí, diante desse catre, dessa enfermidade mais dura, mais difícil, tem o socorro da infinita bondade facilitando a quem deve. Aquele que tem os seus débitos do passado está conquistando a quitação desses débitos, amenizando as suas dívidas. E então, para a diagnose terrestre, quer dizer, para a ciência dos homens, não existe solução para trazer de volta a vitalidade àquele corpo, àquela pessoa, aquele espírito que está passando dificuldades com o seu instrumento físico, com o seu aparelho físico. Mas as lições precisam permanecer, cumprir aquele tempo determinado pela providência divina, para que esse espírito encarnado não perca a essência divina, a finalidade maior da vida. E somente a doutrina espírita tem esses esclarecimentos. Por isso, nós sempre frisamos, repetimos, a doutrina espírita é o Consolador que Jesus envia por acréscimo de misericórdia, porque conhece as nossas dificuldades, os nossos tormentos, os nossos embaraços, as nossas complicações. Jesus já sabia disso quando ele esteve aqui entre nós e já havia feito essa promessa de enviar esse Consolador. Por isso, hoje nós temos esse conforto espiritual de sermos amparados, orientados, para que nós permaneçamos firmes, confiantes nas nossas provações. Todos nós passamos momentos de dificuldade, de provas cruéis, difíceis, que somente nós e a providência divina
sabe o que nós estamos sentindo e sofrendo naqueles momentos. E a espiritualidade amiga está sempre trazendo recursos. Quando nós mantemos a confiança, a resignação, a nossa mente, o nosso pensamento, cria em torno de nós uma atmosfera salutar, onde os espíritos de luz, onde os espíritos trabalhadores da seara de nosso Senhor Jesus Cristo têm condições de trazer o lenitivo, o remédio espiritual, os fluidos confortadores, que irão dar forças para que se possa cumprir aquelas provações. Finalizar o tempo necessário daquela expiação, daquelas lições. Por isso Emmanuel traz aí tantos exemplos que nós encontramos no mundo. Corpos santuários. Olha que interessante. Uma visão bem ampla, uma visão superior àquela que geralmente nós temos aqui, quando vemos as pessoas em sofrimento. Oficinas, bênçãos, esconderijos, flagelos, ambulância, cárceres, expiações. E então cada um de nós nos identificamos com algumas dessas situações, porque trazemos conosco esse corpo que é a nossa habitação, onde a providência divina nos permite o exercício da nossa capacidade, do nosso desenvolvimento moral, intelectual, espiritual, e onde nós estamos reparando, corrigindo erros do passado e nos preparando para o futuro mais promissor, mais feliz. E então nós temos que refletir sempre nessas lições, nestes ensinamentos. Olha o conteúdo dessa frase. Em todos esses corpos palpita a concessão do Senhor, Senhor da vida, induzindo-nos ao pagamento de velhas dívidas que a eterna justiça ainda não apagou. Olha aí. E então, a providência divina sabe. As leis são perfeitas. Temos que obedecer. E então, quando vemos essas frases de Emmanuel, vamos entrar em contato com a nossa própria consciência. E se algum momento nós não fomos alertados, ou se nós estamos sendo alertados agora, não desrespeites assim quem se imobiliza na cruz horizontal da doença prolongada e difícil. Porque também tem uma outra situação. Às vezes os familiares vão se sentindo desanimados, porque a doença às vezes
levam um longo tempo de provação, de dificuldade. E muitos até começam a fazer orações pedindo a Deus para levar essa pessoa o mais rápido possível. Quantas vezes nós já ouvimos falar assim? Eu estou pedindo a Deus para que leve ela depressa, porque ela está sofrendo demais. Não é assim? Quantas vezes nós já ouvimos pessoas que não têm conhecimento dessa verdade falar isso? Deus podia levar ela, coitada, está sofrendo tanto. Mas há um constrangimento da nossa parte, porque nós não queremos sofrer junto com aquela pessoa. Não temos aquela empatia de falar assim: tenha força, tenha coragem, Deus está contigo. Às vezes a pessoa não pode nem nos ouvir, mas o nosso pensamento, a nossa emanação fluídica, o nosso direcionamento das irradiações positivas vão auxiliar aquele doente, aquele enfermo que está nessas condições. E então por isso Emmanuel está dizendo aí, às vezes a doença é prolongada e difícil, mas evitemos de administrar esse veneno da morte suave. Mais tarde nós vamos entender o que é isso, quando chegar a nossa vez. Não é? Tem uma frase de Chico que diz assim: quando vê um ancião com dificuldade na sua vivência diária, lembre-se que se a morte não te visitar antes, não escapará você da velhice. E então nós temos que pensar que um dia nós vamos passar por uma situação assim também. Por isso Emmanuel está dizendo aí: conhecerás também mais tarde o proveitoso decúbito indispensável. É necessário a grande meditação. Essa grande meditação é aquele momento sagrado em que nós vamos ter o encontro com a nossa consciência. Nós vamos começar a perceber a voz dessa consciência cada vez mais forte, mais viva. E então é importantíssimo permanecermos resignados, confiantes, agradecidos. É o sentimento que nós precisamos de aprender a desenvolver nesses momentos. Lembremos Francisco de Assis, que chamava a dor de irmã, irmã dor. Veja como trata os meus olhos. Olha então como nós temos que aprender a trabalhar o lado nobre da vida nos momentos mais graves, mais difíceis. E então, finalizando, Emmanuel diz aí: usando bondade. Nós precisamos de ter bondade, especialmente para com essas pessoas. Porque um dia nós vamos ter necessidade também de quem nos assista. Não é? E ele lembra que Jesus deu a nova oportunidade a Lázaro, tirando ele do sepulcro. Lázaro, que já tinha 3 ou 4 dias, tinha sido sepultado já 3 ou 4 dias. E Jesus então faz com que Lázaro retorne às suas condições físicas normais, para dar mais tempo
porque Lázaro precisava de mais tempo para conquistar a própria sublimação. Olha que exemplo maravilhoso nós entender que quanto mais tempo nós permanecermos com o nosso corpo, seja qual for a nossa situação, se a providência divina, se as leis estão permitindo nós passar aqueles momentos, é para a nossa sublimação, a nossa elevação, a nossa espiritualização. E então precisamos de meditar muito sobre essas questões, refletir muito sobre tudo o que nós temos aprendido com o Evangelho de Jesus e com essa doutrina maravilhosa, não é? E então, meus irmãos e minhas irmãs, queremos deixar aí essas reflexões, na certeza de que todos nós, até mesmo os desencarnados que estão na nossa condição, tem muitos irmãos desencarnados que ainda não têm o esclarecimento que nós estamos recebendo aqui. E na certeza de que a espiritualidade maior trabalha com cada um de nós, direcionando as lições, os ensinamentos, naquele momento em que nós estamos preparados para receber essas lições, eles também. Um dia eles vão estar aqui reencarnados e já vão estar gravados na sua memória mais profunda uma lição como essa. Graças a esses espíritos missionários da seara de nosso Senhor, não é? E então fica para nós mais uma lição desse benfeitor através do nosso querido Chico Xavier. E vamos então fazer uma prece, agradecendo a Jesus, o médico das almas. Senhor Jesus, com esta lição de hoje, estamos mais amadurecidos para a nossa realidade. Compreendendo, Senhor, que as dores muitas vezes nos deixam fragilizados, sem atitude, sem esperança. Mas precisamos manter acesa a nossa fé, a nossa confiança nas Tuas palavras. Quando dissestes a todos que passam momentos assim, aquele que crer em mim, ainda que estiver morto, viverá. Divino amigo, Tuas palavras estão presentes, atuais para todos nós. Por isso somos agradecidos com essas lições, com esses ensinamentos, pedindo que nos ajude, Senhor, para que nós saibamos aproveitar bem nossos momentos aqui encarnados e possamos trabalhar em favor do próximo,
oferecer o melhor de nós. E assim, sermos instrumentos, divulgando o bem, divulgando a fraternidade, o amor ao próximo, como forma do nosso aperfeiçoamento moral. Jesus, agradecemos mais esta oportunidade. Que a tua paz permaneça em cada lar, em cada coração. Assim seja, graças a Deus, e louvado seja Deus. Querido irmão, querida irmã, a você, internauta, a nossa gratidão. Nós pedimos a Deus que abençoe a todos e até uma nova oportunidade de estudo e de aprendizado. Gratidão. Muita paz, que Jesus nos abençoe.